Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta quinta-feira. Hoje é dia 5 de dezembro de 2024, o episódio de número 383, e tô aqui, Lucas Luquezzi, para comandar mais uma edição com notícias, com entrevistas especiais. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco de solidariedade, gente. A gente vai falar de um trabalho muito exemplar, muito importante para o Brasil, por uma entidade beneficente muito conhecida aqui no estado, no Brasil, na verdade, que é a LBV, e que está aqui em Roraima para fazer uma doação de toneladas de alimentos. Já já a gente fala a respeito desse assunto. Se você estiver interessado desde já a ajudar esse trabalho, você fique conosco que a gente vai dizer como você pode ajudar. Olha, gente, alguns destaques do nosso noticiário da Folha BV no dia de hoje é aí a prisão de uma pessoa e a apreensão de 30 metros cúbicos de madeira irregular. Já já a gente fala sobre isso e também vamos falar da apreensão de mais de 8 toneladas de cassiterita em uma rodovia federal do estado. Cassiterita que é conhecida como ouro negro, né, gente? Popularmente chamado de ouro negro. Tem também aqui o furto a uma escola municipal e esse medo que os funcionários dessa escola municipal estão tendo com a insegurança no local. Na verdade, não foi um furto não, foram 4 furtos, gente. Já já a gente fala a respeito dessa situação e qual é a resposta também da Prefeitura Municipal a respeito disso. E ainda, gente, a Câmara Municipal de Boa Vista que deve analisar 54 sugestões de mudanças no orçamento municipal enviado para casa, esse orçamento que é a Lei Orçamentária Anual de 2025. Fique conosco, tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você participar e, claro, você pode sugerir entrevistas, matérias para o nosso zap da redação, que é o 95DDD 99971-5300. 99971-5300. Gente, muito bem, gente. A Legião da Boa Vontade, a LBV, entregou mais de 5 toneladas de alimentos a 300 famílias de baixa renda aqui de Roraima. Essa entidade beneficente, reconhecida nacionalmente, está agora com a campanha Natal Permanente da LBV, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia. Quem está aqui conosco para falar dessa iniciativa é o Janilson Mendonça, ele é gestor social da LBV, lá em Manaus, né, a unidade física da LBV. Seja muito bem-vindo, Janilson, ao nosso podcast Papo de Redação. Muito obrigado, Lucas. Eu agradeço o convite feito pela Folha e é muito gratificante estar aqui prestando conta aos nossos colaboradores e reforçando o que você falou, que a LBV é uma entidade reconhecida nacionalmente e o complemento ela é reconhecida internacionalmente porque a gente tem um grande orgulho em dizer que a LBV é a única instituição brasileira presente na Organização das Nações Unidas. A gente tem um espaço lá de debate, onde a gente apresenta as nossas ações para o mundo, na ONU. Então, esse é um motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros, enquanto brasileiros, não enquanto membros da LBV, não, mas enquanto brasileiros, nós somos a única instituição social presente na ONU. Então, assim, falando da campanha, essa campanha que é intitulada Natal Permanente, mas por que Natal Permanente? Quem que colocou esse nome e por que Natal Permanente, né? Paiva Neto, que é o presidente da instituição, ele colocou esse nome há muitos anos atrás, porque esse sentimento de solidariedade que as pessoas têm muito no período natalino, ele precisa ser estendido a todos os dias do ano. Então, por isso que esse sentimento de Natal, ele precisa ser permanente. Logo, o nome da campanha, Natal Permanente da LBV. A gente já está aqui em Boa Vista já desde a década de 80, 1982, para ser mais preciso. Muitos dos nossos ouvintes aí e internautas talvez não tivessem ainda nem nascido, né? Mas a gente já atuava aqui na capital. A LBV nasceu em 1º de janeiro de 1950, uma data intencional para a sua abertura, digamos assim, por Alziro Zaru, para a sua fundação. E desde lá ela vem trabalhando em prol de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco alimentar. Tanto é que a primeira ação da LBV enquanto instituição social foi uma a sopa do Zaru, isso lá em 1950. Olha quanto tempo faz hoje, né? 74 anos, 74, né? Quase 75, agora dia 1º de janeiro já faz 75. Já está trilhando aí esse aniversário. Então, desde sempre, o intuito da instituição foi sempre levar amor,
caridade, esperança para as pessoas. A gente sabe, Lucas, não é que nenhuma hipocrisia dizer que a gente vai entregar uma cesta de alimento e vai acabar com os problemas daquela família. É impossível. Se a Claro. gente fosse falar isso, seria hipocrisia da nossa parte, mas não. Todas as pessoas que recebem uma cesta de alimentos, a gente não entrega somente aquele alimento material, a gente entrega ali uma palavra amiga, um conforto e levando esperança para aquela pessoa, para que ela não desista de procurar as suas melhorias. A gente sabe que muitas das pessoas não têm oportunidade, é fato. Por outro lado, elas precisam se especializar, muitas delas estão desempregadas porque não têm uma especialização. Ah, mas eu não tive oportunidade de estudo, mas nunca é tarde para estudar, né? Existem várias histórias na internet, basta a gente pesquisar, de senhoras, senhores de 50, 60, 70 anos se formando aí no ensino médio, na É faculdade. verdade. Então, assim, não é desculpa para dizer que eu tô velho, macaco não, perdão, papagaio velho não aprende a ler, não aprende a falar, né? Aprende, gente, basta a gente querer ir buscar. Então, a gente leva isso para as pessoas também, incentiva a pessoa a estudar, incentiva a pessoa a buscar as próprias melhorias, porque o que cai do céu, além das bênçãos de Deus, é a chuva. Nada vai cair no colo da gente sem que a gente, eu quero emprego, mas não sai de casa para procurar. Eu quero me formar no ensino médio, mas não estuda. Então, É, assim, as pessoas precisam, infelizmente, né? A gente, nós brasileiros, a gente tem um quê de comodismo. Eu tenho que comer, então eu vou ficar quieto. Eu não vou mais buscar porque o meu vizinho vai me arrumar, a minha família vai conseguir. A gente precisa mudar essa mentalidade das pessoas de que achar que tudo, se eu tenho agora, eu não preciso correr atrás. Mas a gente precisa para dar melhorias, um futuro melhor para os nossos filhos, netos, né? A gente busca levar essas mensagens também de positivismo, né, para essas pessoas. Porque de pessimismo já basta, né? O é. mundo está cheio de pessimistas. A gente precisa levar otimismo, fé, alegria, coragem, esperança para que tenha um futuro melhor. Essa é a missão da LBV, né? Formar cidadãos com responsabilidade, né? Para que essas pessoas tenham um futuro melhor, mas que tenham um futuro que ele possa dar um conforto para os seus, né? Não vou ter um futuro, vou fazer com devido respeito, né? Fazer filho, colocar no mundo para que aí eu vou sair doando. Poxa, parece nem cachorro gosta de dar os próprios filhos, né? Que a cachorra ali quando tem os filhos ela late para não levar os filhos dela. Mas infelizmente tem algumas pessoas que falta essa orientação, né? A LBV dá essa orientação, assim como outras instituições aqui em Boa Vista também. A gente sabe que tem instituições que orientam planejamento familiar, que orientam ao mundo do trabalho, né? Infelizmente, o social não é uma pauta que interessa a muitos, É né? verdade. Porque assim, não vende, né? O que vende, infelizmente, é violência, o que vende é política, mas o social tem que ser levado a sério também, né? Inclusive por parte dos políticos, né? Que prometem muitas das vezes mundos e fundos e na hora quando se elege ali, ganha uma eleição, esquece daqueles que votaram nele. Eles são representantes do povo, então é para o povo que eles têm que trabalhar. A gente vê, porém, infelizmente, eles trabalhando em causa própria, aumentando o salário em 2 vezes, né? Não é ilegal, mas no mínimo é imoral, né? Imoral, exatamente. Pois é, você falando dessa história aí, eu só lembro da história da minha própria mãe, Eugenilson, porque a minha mãe, ela tinha 43, 44 anos quando ela se separou do meu pai, e a gente é lá de Manaus, inclusive, né? A gente veio pra cá, né, na cara e na coragem, né? A gente tinha alguns familiares aqui que evidentemente ajudaram a gente, mas ela veio aqui pra recomeçar depois de ter 20 anos assim de casamento e aí decidiu se separar e a gente veio aqui nossa família pra cá. E e como você falou, nunca é tarde para a pessoa começar a estudar, porque a minha mãe, na verdade, ela tinha um magistério, né, que garantiu aí pelo menos o emprego que ela tinha, né, de professora, mas ela não ficou só satisfeita com isso, né, ela se qualificou, ela se formou, né, ela fez uma graduação, depois fez uma pós-graduação, então isso depois de 45 anos, Olha cara. aí, Então, assim, nunca realmente nunca é é tarde. tarde para as pessoas estudarem e a não ser que a pessoa realmente, poxa, é tanta desculpa, né, cara, que o brasileiro, a pessoa, o ser humano de modo geral, ele arruma, né, para É. satisfazer o seu próprio comodismo, né, como a gente diz. Mas assim, cara, eu quero saber sobre essa entrega que vocês estão realizando, já fizeram aqui, na verdade, em Uhum. Roraima, foram 300 cestas, todas elas foram entregues já, como é que foi a recepção dessas famílias? Então, a gente, como não tem uma unidade física da LBV em Boa Vista, já tivemos, aí teve que ser, por conta orçamentária mesmo, a gente precisou tirá-la daqui porque não tinha como se sustentar. Então, ela funcionava ali na Villeroy. Uhum. Inclusive, eu comecei na LBV aqui em 1995, em Boa Olha aí. Vista, né? 95? 1995, exatamente. Então, como a gente não tem hoje a unidade física
da LBV aqui em Boa Vista, a gente atua por meio de parcerias, por outras instituições, né, por outras entidades que atendem ao público que a gente também prioriza, que são pessoas que em situação de vulnerabilidade social, sejam elas deficientes, sejam elas pretas, brancas, amarelas, azuis, para a gente não é Não faz indiferente, não diferença, né? faz diferença, né? O ser humano é o ser humano, né? Exato. Tem que ter humanidade para com a humanidade. Infelizmente, às vezes, falta a humanidade, né? Enfim, então a gente atua por meio dessas parcerias e essas instituições, elas selecionam as famílias, foram elas que selecionaram essas 300 famílias, né? Famílias que com núcleo formado por 3, 4, 10 pessoas na mesma família, né? Então, quanto maior o número de pessoas na família, é óbvio que é mais alimento que é preciso, né? Então, essas 300 cestas que foram entregues hoje e ontem aqui em Boa Vista, elas foram selecionadas por essas duas instituições para que a gente trabalhe em conjunto aqui, em parceria. Então, quando a gente chegou, já trazendo aqui um relato para você de quando a gente chegou para fazer as entregas, né, o pessoal, o sorriso foi encantador, assim, motivador, que foi de orelha a orelha, as pessoas, chegaram em sexta, vamos fazer a entrega, vou receber a minha, e é um sentimento de gratidão que a gente tem. Eu já peço espaço aqui para agradecer ao colaborador da LBV que fez a doação, que fez chegar a doação dele até aquelas pessoas que precisam. Eu tenho uma mania de dizer que a LBV é uma ponte entre o colaborador que doa e aquela pessoa que precisa. Existe um anonimato ali do colaborador, que a gente não sabe quem foi que doou, e o colaborador também não sabe quem é que está recebendo. E a Uhum. gente é a ponte para levar esse alimento, né, esse benefício para aquelas famílias. A gente chegando lá no local, a gente fez a entrega, as pessoas abraçam a gente, as crianças sorriem, ficam pulando, brincando. É uma felicidade que só vendo mesmo, só estando lá para ser descrita, né? E infelizmente, quando a gente finaliza a entrega de cestas, ainda fica algumas famílias perguntando: sobrou alguma, sobrou alguma? É mesmo. Infelizmente não tem como atender, né? Como eu falei lá, inclusive, É né, limitado, né, cara? se a gente pudesse, a gente traria 1.000, 2.000, talvez ainda fossem, não fosse suficiente para atender a quem realmente precisa, né? Mas como eram 300 cestas, a gente deu conta de entregar as 300 cestas, todo mundo que recebeu ficou satisfeito e disse: olha, teve um relato de uma senhora que chorando para a nossa colega que está aqui, ela disse: eu não tinha o que colocar na minha panela de feijão, na minha panela de pressão amanhã, no caso hoje, né? E vocês trouxeram e agora eu tenho feijão para colocar. É impactante. Imagine quantas famílias que vão passar o Natal com fome, né, cara? Então, Não tem nada o que comer, não sabe? Não tem. tem nada o que preparar. Muitas das vezes, a gente tem uma vida tão confortável, É, né? A gente não tem ideia de quanta gente tá passando fome, tá passando necessidade nesse mundo, né, Janilson? é confortável a vida de muitas pessoas, da maioria das pessoas, mas infelizmente algumas ainda reclamam, né? É, isso é verdade. Cara, tem que acordar cedo para ir trabalhar. Gente, enquanto você está reclamando que está acordando cedo para ir trabalhar, tem alguém acordando cedo em busca de um emprego. Então a gente Uhum. precisa valorizar o que tem, né? É preciso o humano, né? O ser humano parar mais de reclamar e ser mais agradecido pelo que tem, pela família que tem. Enquanto tantos pais e mães, ou melhor, tantos casais querem adotar um filho, e não querem ter filho, não têm condições de ter por questões físicas, não podem ter filhos e entra numa fila de adoção e é demorado isso aqui no Brasil, né? Sim. Então aí tem pais e mães que têm seus filhos, tratam de qualquer jeito, né? Minha mãe fala uma palavra que eu acho que você já ouviu, uma frase que diz assim, né? Cria o Deus dará, é como deixar Sim. ao léu, né? Enfim, valoriza os seus filhos, né? Valorize a sua mãe, seu pai. Eu tive a oportunidade e a honra de cuidar do meu pai na velhice dele. Ele veio a óbito aos 80 anos e foi uma honra para mim cuidar do meu pai com Alzheimer, cara. Teve uma época ali, mudando um pouco de assunto, né, mas teve uma época que ele puxou uma faca para mim, que ele me conhecia. O Alzheimer é uma doença que destrói É famílias, né? verdade. Não só a vida da pessoa que está com Alzheimer, mas a família inteira. Então, assim, eu tive a honra de cuidar do meu pai, não me arrependo nem um pouco, faria tudo novamente. Uhum. E, assim, sou grato a ele por tudo que ele me fez ser, né? Assim, então, se a gente agradecer mais e reclamar menos, eu acho que já é um ponto positivo para qualquer ser humano, para a gente melhorar enquanto pessoa, né? E a LBV também procura fazer isso nas pessoas. Nas unidades que a LBV mantém, são 84 em todo o país, a gente trabalha isso com as crianças. Que o nosso foco principal são as crianças ali de 6 a 14 anos e 11 meses. A gente trabalha com eles a cidadania, né? Uma cidadania que vai fazer deles pessoas melhores. A gente tem exemplos, e vários exemplos,
de ex-atendidos pela LBV, que hoje são médicos, doutores, advogados, engenheiros. Teve um que foi estudar na NASA para se especializar na engenharia, me esqueci agora o nome, não sei se é nuclear ou é aérea, uma coisa assim, que ele está fazendo engenharia e foi para a NASA. E ele, lá na NASA ele disse, eu fui atendido por uma instituição social, a LBV, lá no Brasil, e eu sou muito grato a ela. Então, são todo mundo que passa por nós, digamos assim, ele tem a vida transformada. Graças a Deus para melhor. Porque, assim, se ele entender que o que a gente está fazendo não é simplesmente dar o alimento ou dar só um benefício, não, a gente faz além disso, né? Que é dar o alimento material, claro, que é preciso, é imediato, mas a gente também ensina a pescar, não é só dar o peixe, né? Ensina também a pescar, para que ele busque andar com as próprias pernas. Não ficar dependente só de repasse de verba federal, só de cesta de alimento da prefeitura, do estado, enfim, para que ele busque as próprias melhorias. Então, a LBV incentiva o estudo, a capacitação, e para que ele busque as próprias melhorias. E como é que é feita essa arrecadação de alimentos? Como é que vocês A fazem? LBV ela trabalha com 4 campanhas anualmente. 3 campanhas físicas e uma flutuante, que a gente chama, né? Começa lá em janeiro, de janeiro a março é a campanha do kit pedagógico, né? Criança nota 10, onde a gente pega ali as arrecadações, faz essa campanha para arrecadar valores e comprar kits pedagógicos para entregar para a criança. No mês de março a gente vai fazer isso aqui também, se Deus permitir. Caderno, lápis, borracha, tudo que vem num kit ainda com uma mochila. Né? Se eu tiver a oportunidade, eu vou trazer aqui para você ver, para os teus internautas assistirem e ver como é que é bonito o kit, que garante ali pelo menos uns 3 ou 4 meses de aula sem que o pai possa gastar com aquilo. Né? Aquilo que ele iria gastar de material pedagógico para a criança, ele pode comprar um remédio, ajudar no gás, ajudar no aluguel, comprar comida, enfim. A segunda campanha é de manutenção das instalações, que é a campanha de Gacim, que ele vai de abril até agosto, por exemplo, que é a maior parte, né? É manutenção das unidades. A gente faz as campanhas para pedir mesmo a colaboração do doador para que ele ajude a manter a instituição. Sim. E a última campanha, que é de setembro a dezembro, é a campanha do Natal. A campanha flutuante, que é a SOS Calamidades, a gente atua quando acontece alguma catástrofe, como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul, como está acontecendo a estiagem, né? Em alguns estados ela é mais severa que em outras, né? No Acre, seca o rio Acre, que fica ali 4 dedos de profundidade do leito, né? A parte mais funda do rio fica com 4 dedos, é um absurdo, né? Até a captação de água para a capital é atingida. Então, quando acontecem essas calamidades, né, de cunho da natureza, a LBV abre uma campanha pedindo doações também para ajudar essas famílias atingidas. Né? Então, essas são as 4 campanhas que a instituição atua. Especificamente para a campanha do Natal, a gente abre dia 1º de setembro e vai até o último dia do ano, né, arrecadando esses valores. Mas por que, se vocês já entregaram? É porque é preciso pagar, né, fazer o pagamento dos boletos dessas cestas, né, que a gente compra no faturamento. Então, quando a gente arrecada, a gente vai lá, quita, mantém o nome limpo e a gente já tem feito a entrega para as famílias que tanto precisam desse material, né? Então são campanhas de modo geral que vocês conseguem se manter durante o ano também, né? Exatamente. A LBV nesse caso. E todo né? ano se mantém, elas se repetem, elas são periódicas, né? Não tem intervalo, não, ela é constante. Agora, como é que faz para as pessoas ajudarem, né? Tanto enviando brinquedos, que vocês fazem essa arrecadação de brinquedos, de materiais escolares, né? E também alimentos e até dinheiro. Como é que as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente podem ajudar a LBV a continuar com esse trabalho? Pronto, maravilha. A LBV ela tem um site próprio, né? Que é o www.lbv.org. Né? lbv.org, colocar lá, ou então só LBV no Google vai aparecer lá o site da LBV, da instituição. E buscando dentro do site tem as formas de doar, tem o que doar e tem o endereço das unidades. Exemplo, como eu já disse, né? Aqui em Boa Vista a gente não tem unidade física, né? O que eu posso fazer para ajudar a LBV? Você pode doar com um Pix, uma doação, né? Mas qual é o Pix? No próprio site vem dizendo tudinho, mas se você me permitir eu posso deixar também aqui o endereço do Pix, a chave, né? E a pessoa pode fazer doações via Pix, porque também vai ajudar a manter a instituição, vai ajudar a pagar, né, essas cestas de alimentos que foram adquiridas, e vai conhecer todo o trabalho da instituição, as campanhas, os programas e serviços que a instituição desenvolve nas unidades, né? Como se voluntariar, inclusive, eu quero ser voluntário da instituição, como eu posso ser nesse próprio site, lbv.org,
a pessoa tem todo esse acervo de conhecimento lá de como ele pode contribuir, pode colaborar. Tem telefone, né, que é o 0800 055 5099. Por meio desse telefone aí também você tira dúvidas, faz críticas, faz elogios, dá sugestão de onde a gente pode atuar, do que a gente pode levar de melhorias para aquela comunidade. Enfim, existem vários canais de comunicação. A internet hoje é um mundo, né, que abriu como facilidade para tudo, né, inclusive para as coisas que não muito boas. Mas, graças a Deus, existem pessoas de bom coração, de boa vontade, né? Eu vendo a sua camisa Folha BV, já me veio à mente, BV, boa vontade, né? Já vem na nossa cabeça isso. Porque, assim, todos nós somos bons. Até aquelas pessoas que são ruins, elas são boas bem no fundo. Sim. Talvez lá no fundo, mas Sim. ela é boa. Só que, assim, a natureza da gente é isso. Quantas vezes a gente vê uma pessoa passando alguma dificuldade, ou até um idoso tentando atravessar a rua, a gente não quer ir lá ajudar. Muitas das vezes, talvez o orgulho ou a vergonha nos impede, né? Mas a nossa essência é sermos bons. A LBV tenta colocar isso para fora nas pessoas, né? Seja bom. A gente fala, inclusive, que tem uma pessoa que está recebendo uma cesta de alimento e tem uma condição mais ou menos. A vulnerabilidade é porque tem um filho deficiente, que gasta muito com remédio, com transporte, mas aí ela consegue ter um alimento dela de boa, assim, né? Sem algum problema. Então, a gente recomenda, divide com seu vizinho. E a pessoa, às vezes, né, a gente nem precisa falar. Elas chegam pra gente e já dizem, olha, eu vou dividir essa cesta com a minha vizinha aqui. Foi lá em casa pedir ontem uma xícara de café, por exemplo. Então, assim, a gente estimula esse sentimento de solidariedade nas pessoas, que graças a Deus vai se multiplicando. Então, quanto mais pessoas solidárias existirem, o mundo será bem melhor para todos, né? Muito bem. O Janilson também pode confirmar aqui. Eu estou aqui com o Pix da LBV, que é o... Olha só, você que está acompanhando a gente aí pela rádio, também pelo podcast aí no YouTube, gente, vocês podem anotar a chave Pix da LBV para poder fazer a doação em qualquer quantia, né, Janilson? Qualquer valor. Qualquer valor, de R$1, R$100, R$1.000. Quanto seu coração... quanto seu coração tiver disposto, né, a ajudar. É o Pix, né, o jeito que vocês conhecem mesmo, Pix, pix@lbv.org.br. Esse é um e-mail, né, essa chave Pix da LBV. Vou repetir aqui, hein, gente. pix@lbv.org.br. Essa é a chave Pix. Tem o site da LBV, né, que é lbv.org.br. O número também de contato, que é o 0800 055 5099. E aí tem as redes sociais também da LBV, né, que o pessoal pode acessar pelo Facebook e pelo Instagram, não é mesmo, Janilson? Exatamente, Lucas. Você pode fazer ali o acompanhamento das prestações de contas dessas entregas, né? De repente, um colaborador que está ouvindo ou vendo a gente, ele pode falar assim, poxa, eu doei ali R$10 para essa campanha. Eu não vi em lugar nenhum ser entregue. Poxa, você já está acompanhando aqui com a gente, né? Com o Lucas aqui no programa, e também pode acompanhar pelas redes sociais, @LBV Brasil, lá nos stories, lá no feed, tem todas as informações de todas as entregas no Brasil todo. Tá certo. Janilson, muito obrigado pela tua participação, por ter vindo aqui no nosso podcast, e a gente deseja que mais famílias, não somente aqui em Roraima, mas também em todo o Brasil, sejam alcançadas pelo trabalho solidários como o da LBV, né? Infelizmente, muitas famílias não vão ter um Natal tão feliz, né? Com comida, fartura, como muita gente tem, né? Mas que vocês continuem fazendo esse belo trabalho pelas famílias do nosso Brasil. A gente agradece o espaço, Lucas, e dizer assim que a dignidade do ser humano é ter comida na mesa e força para andar. Então, se ele não tem essas duas coisas, basicamente ele não, como se não tivesse oxigênio nos pulmões, né? Então, assim, a dignidade, alimento é uma dignidade. Então, a gente busca levar essa dignidade nesse período tão solidário que é o Natal e tão festivo, onde muitos têm e poucos têm e muitos não têm. Tá certo. Feliz Natal e feliz Ano Novo para você antecipadamente. A todos nós. E a gente segue aqui no nosso podcast, gente, com notícias. A primeira delas é policial. A Polícia Civil de Roraima prendeu uma pessoa e apreendeu 27 toras de madeira irregular, totalizando aí mais de 30 metros cúbicos de várias espécies durante diligências realizadas nas vicinais e na rodovia federal BR-210, no município de Caroebe, região sul aqui do estado de Roraima. De acordo com o delegado de proteção ao meio ambiente, Francisco de Araújo, essa carga era transportada sem documentação, especialmente o documento de origem florestal. A apreensão foi feita no âmbito da Operação Protetor do Bioma,
do governo federal que visa combater crimes ambientais como desmatamento e extração ilegais de madeira e incêndios florestais. A pessoa presa, cuja identidade não foi revelada, foi apresentada no destacamento da Polícia Militar de Caroebe e assinou um termo circunstanciado de ocorrência. A madeira apreendida foi devidamente depositada em uma madeireira de Caroebe, permanecendo à disposição da Justiça para as medidas cabíveis. E um caminhão com 276 sacos contendo mais de 8 toneladas de cassiterita foi apreendido na BR-401 em Bonfim. Essa ação foi realizada na noite de quarta-feira pelo 1º pelotão da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar de Fronteira. E a reportagem obteve informações de que a guarnição estava em patrulhamento quando avistou um caminhão parado na estrada. Ao avistar a viatura, o condutor do veículo fugiu a pé. Os policiais analisaram o veículo e notaram que as informações que constam no registro do caminhão não eram as mesmas dos documentos encontrados dentro dele. Durante a vistoria na carroceria e cabine do veículo, por meio de um cão de faro, foram encontrados sacos contendo mais de 8 toneladas de substância que aparentava ser cassiterita, né, que é o famoso ouro negro. E diante da ausência de autorização da Agência Nacional de Mineração, a ANM, e da premissa de crime ambiental, o veículo e o minério foram encaminhados à Polícia Federal, onde foi solicitado reforço para escoltar a carga para Boa Vista para os procedimentos necessários. A outra notícia, gente, fala aqui de educação municipal. Funcionários da Escola Municipal Ioládio Batista da Silva, no bairro São Bento, zona oeste de Boa Vista, denunciaram que a instituição sofreu 4 furtos ao longo dos meses de novembro e dezembro deste ano. 2 meses apenas, 4 furtos, hein, gente? Que situação. Segundo os denunciantes que trabalham na escola e não quiseram se identificar, foram furtados diversos tablets e um notebook. Segundo a denúncia, a escola não possui vigilantes nos períodos da noite e de madrugada, pois a instituição tem câmeras de segurança que não intimidaram os ladrões. Olha só, gente. Os ladrões, os bandidos, vagabundos entraram lá, apesar das câmeras de segurança que não intimidaram, né? Porque esses caras estão cada vez mais ousados. É complicado, hein, gente? Esses caras ainda não foram identificados, é bom a gente ressaltar aqui. E os denunciantes decidiram expor a situação após o 4º furto ocorrido nessa quarta-feira à noite. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, que informou o seguinte, que a Guarda Civil Municipal foi acionada na manhã desta quinta-feira pela gestão da escola para averiguar uma ocorrência de furto nas dependências da unidade durante a madrugada e que as câmeras de segurança estão sendo verificadas para identificação dos infratores e as medidas também vão ser adotadas para reforçar a segurança no local. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a SMEC, reforçou que a gestão da escola registrou o boletim de ocorrência e tomou todos os procedimentos legais cabíveis, acionando as autoridades policiais, a Guarda Civil Municipal e comunicando também aí oficialmente a pasta, né, a SMEC. E ainda sobre município, a Câmara Municipal de Boa Vista deve analisar 54 emendas apresentadas para alterar a proposta da Lei Orçamentária Anual de 2025. O texto enviado pelo prefeito Arthur Henrique, do MDB, estima a arrecadação e fixa as despesas do município em mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Esse projeto comumente é aprovado em dezembro, né, de todo ano, mas ainda não tem data para ser votado agora em 2024, né? O vereador Ítalo Otávio, do Republicanos, foi o que mais apresentou sugestões de mudanças ao protocolar 41 emendas que, se aprovadas, vão totalizar quase 51 milhões de reais em remanejamento de recursos para áreas como saúde, educação e assistência social. E desse montante, o parlamentar propõe quase 17 milhões de reais para reajustar de 800 para 1.200 reais a gratificação de incentivo à docência dos professores, 15 milhões de reais para reforma e ampliação de escolas municipais e 9 milhões de reais para custear a criação da vantagem pessoal nominalmente identificada para assistentes de aluno.
Duas emendas do parlamentar sugerem a redução do percentual de 30% do orçamento, no caso que o prefeito pode mudá-lo, né, para realizar despesas imprevistas sem pedir autorização dos vereadores. Então, segundo na sugestão do Ítalo Otávio, o prefeito poderia, então, ter 5% do orçamento para poder alterar, né, ou 10%. Né? Tem duas emendas aí que tratam dessa questão, desse trecho da lei orçamentária anual, que aí os vereadores vão poder analisar. Lembrando também, gente, que a lei que estabelece as regras para a aprovação dessa lei orçamentária anual, que foi aprovada em agosto, estabelece que as emendas individuais totalizam até 2% da receita líquida realizada no orçamento de 2024, que fica em algo em torno de 50 milhões de reais. São emendas individuais, hein, gente? Metade desse valor deverá ser destinado para saúde e educação. Parlamentares também apresentaram emendas para turbinar as áreas de cultura e esporte, enquanto o vereador inspetor Daniel Mangabeira, do PDT, propõe 500 mil reais para o Arraial do Tianguá. O vereador Vavá do Tianguá, do MDB, sugere 100 mil reais para os campeonatos da Federação Roraimense de Futsal. Qualquer novidade, qualquer informação, é só acompanhar a nossa programação da Rádio Folha FM 100.3 e o nosso portal folhabv.com.br. Gente, sou o Lucas Luquezzi e agradeço demais a companhia de vocês aqui no Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu vou indo nessa e antes de eu vou convidar você a acompanhar as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube. Rádio Folha BV está no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E eu estou no Instagram como o Lucas Luquezzi. Qualquer coisa, dá uma passadinha lá no nosso portal folhabv.com.br. Gente, vou indo nessa. Amanhã às 6 da tarde a gente está de volta, se Deus quiser.